Pessoal, na dica de hoje eu vou explicar os principais pontos do relatório de auditor independente, trazendo um exemplo para vocês. Tenho certeza que vai ficar bem mais claro, tá? O exemplo que eu trouxe, pessoal, de uma demonstração que está bastante na mídia, né? Uma demonstração financeira da Petrobras, referente ao ano de 2015, que saiu ali dia 22 de março de 2016, tá bom? Então, olha só, pessoal. Se vocês baixarem lá no site da própria Petrobras, tá? Tem lá as demonstrações, né, contábeis, individuais e consolidadas. Lá no final do documento tem o relatório dos auditores independentes, beleza? Então, pessoal, primeira coisa, destinatário deste relatório, deste documento final da auditoria independente, ó, direcionado aos administradores e acionistas lá da Petrobras, tá bom? Primeiro parágrafo, pessoal, parágrafo meio padrão, tá? Praticamente todos os pareceres aí que vocês, os relatórios, né, de auditoria independente que vocês verificarem, vai estar com essa carinha aqui, uma carinha de contextualização, de introdução ao relatório. Então vamos ler só como a auditoria, pessoal, foi das demonstrações individuais e consolidadas, tá? Vai ter muita coisa aí repetida. Vamos ler só o do consolidado, ó. Examinamos também, né, as demonstrações contábeis consolidadas, aí coloca a empresa, né, da Petrobras e suas controladas, que compreendem, aí vai falar do que ele auditou, ó. Balanço patrimonial, vai falar a data, né, de encerramento do exercício, 31 de dezembro de 2015, respectivas demonstrações, né, consolidadas de resultado, resultado abrangente, DMPL, DFC, tá, para esse exercício de 2015, assim como um resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Pessoal, primeiro parágrafo de qualquer relatório de auditoria independente vai ser uma contextualização do que o auditor, né, do que o auditor auditou em relação àquele ano anterior. Tá bom? Então, nesse caso, ele contextualizou quais as demonstrações ele auditou, a qual período se refere, qual a empresa, né, que ele está auditando. Tá bom? Voltando lá, ó. Agora o segundo parágrafo, pessoal, e aí sim, esse sim é mais padrão ainda, tá? O segundo e terceiro, mas vamos primeiro no segundo. O segundo parágrafo de qualquer relatório de auditoria independente vai ser aquele parágrafo da responsabilidade da administração. Então, o auditor vai contextualizar para o usuário, né, da informação, para quem vai ler este relatório de auditoria independente, quais são as responsabilidades da empresa que está sendo auditada, da administração. E aí ele vai falar o seguinte, ó, quem que é o responsável por elaborar as demonstrações? A própria empresa. Quem que é o responsável por implementar os controles internos necessários para que não tenha nenhuma distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro? A própria empresa. Então, nesse segundo parágrafo, pessoal, que sempre vai ser o parágrafo de responsabilidade da administração, o auditor ele está falando o seguinte, ó, eu não sou responsável por elaborar as demonstrações. Não tenho responsabilidade em relação a isso. Eu estou apenas auditando essas demonstrações. E eu também não sou responsável por implementar os controles internos. Quem tem que implementar é a própria empresa. Beleza? Já no terceiro parágrafo, pessoal, aí sim, ó, o auditor chama a responsabilidade dele, né? Então, o terceiro parágrafo também de qualquer relatório de auditoria independente vai ser aquele parágrafo da responsabilidade dos auditores independentes. Aí aqui, pessoal, ele vem, ó, nossa responsabilidade, né, nossa, da firma de auditoria, é de expressar uma opinião sobre as demonstrações com base na auditoria que foi conduzida, isso é importante, ó, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. E aí, a partir daí, pessoal, ele vem descrevendo, né, essas normas exigem um cumprimento, né, uma exigência, requerem, né, o cumprimento de uma exigência ética, tá? Depois vai falar, ó, que a auditoria envolve a execução de procedimentos, tá, selecionados. Vai falar que esses procedimentos dependem do julgamento do auditor, beleza? Vai falar também, vamos abaixar um pouquinho aqui, ó. Vai falar também que nessa avaliação de risco, o auditor faz uma verificação dos controles internos relevantes que podem influenciar as demonstrações, etc, etc. E vem finalizando, ó, que ele acredita, né, que a evidência de auditoria que ele obteve ao longo daquela auditoria é suficiente e apropriada para ele opinar sobre aquelas demonstrações. Beleza? Pessoal, vamos descer aqui um pouquinho. Em um relatório que vai emitir uma opinião sem ressalvas,
Tá? Opinião sem ressalva, para a gente relembrar, pessoal, opinião sem ressalva ela também pode ser chamada de uma opinião não modificada, tá bom? Se vier na prova, opinião sem ressalva, opinião padrão, opinião não modificada, opinião limpa, tá? Tudo isso está querendo dizer o seguinte, pessoal, o auditor foi lá, auditou aquela empresa, não teve limitação de acesso limitação nenhuma, né, de acesso e não encontrou nenhuma distorção relevante. Então ele está opinando de forma sem ressalva, uma opinião não modificada. Quando é o caso de uma opinião não modificada, pessoal, o quarto parágrafo já é a própria opinião do auditor. Tá? Neste caso aqui, ó, vamos lá na Petrobras, no relatório da Petrobras. O quarto parágrafo já é realmente, ó, a opinião sobre as demonstrações. Então a gente sabe que este auditor, pessoal, ele opinou de forma sem ressalva. Ele não encontrou distorção relevante lá nessa demonstração financeira da Petrobras referente a 2015. E aí vamos ver como é que é um parágrafo padrão de uma opinião sem ressalva. Ó. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, né, seja consolidada ou seja individual, mas vamos na consolidada. Consolidadas acima, referidas, apresentam adequadamente, em tudo aquilo que é relevante, a posição patrimonial e financeira da Petrobras. Pessoal, este parágrafo aqui, ó, tá? Essa frase, essa primeira parte, né, deste parágrafo, que diz que a opinião é sem ressalva, a opinião é não modificada, tá bom? É o parágrafo padrão para a opinião não modificada. Aí ele vai, contextualiza, né, qual o exercício, né, em 31 de dezembro de 2015, o desempenho consolidado das operações, fluxo de caixa, etc., etc., de acordo com as IFRS emitidas pelo IASB e também com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Pessoal, como é que seria um relatório se fosse uma opinião modificada? O que é uma opinião modificada? É uma opinião com ressalva, uma opinião adversa ou até mesmo uma abstenção de opinião. Se fosse uma dessas três situações, pessoal, antes desse parágrafo de opinião, a gente teria um parágrafo que chamaria o seguinte, base para a modificação da opinião. Nesse parágrafo, base para a modificação da opinião, pessoal, o auditor ele explicaria o porquê que ele não está emitindo uma opinião sem ressalva. Então, em relatórios que tem uma modificação da opinião, o quarto parágrafo é um parágrafo para a base da modificação da opinião, e aí sim o quinto parágrafo é propriamente a opinião do auditor. Não é o caso aqui, a opinião foi sem ressalva, a opinião foi não modificada, então o quarto parágrafo já foi a opinião sobre as demonstrações. Beleza? Vamos lá. Agora sim, pessoal, é que a gente vai explicar um ponto que pouca gente acaba entendendo. Olha só, acabei de falar que a opinião foi sem ressalva, beleza? Mas logo depois desse parágrafo de opinião, pessoal, olha o que o auditor colocou. Um parágrafo o famoso, né, parágrafo de ênfase, tá? Pessoal, cuidado. Quando o auditor coloca um parágrafo de ênfase, não tem nenhuma relação, e aqui acho que fica bem claro isso, não tem nenhuma relação com a forma de opinião dele em relação às demonstrações. Não quer dizer que, porque tem parágrafo de ênfase, ele vai emitir uma opinião com ressalva, tá? Mesmo porque a gente acabou de falar que a opinião foi sem ressalva, a opinião foi limpa, beleza? ênfase, pessoal, é apenas para o auditor chamar a atenção aos usuários das demonstrações, né, aquela pessoa que está interessada nas demonstrações, em avaliar, em ler essas demonstrações da Petrobras, é apenas para o auditor independente chamar a atenção de alguns pontos que, no entendimento dele, são relevantes para aquela análise que o usuário da informação vai fazer. E é óbvio, né, pessoal, se tratando da Petrobras, é claro que tem alguns assuntos que são muito relevantes e que o auditor chamaria a atenção, né, por meio de um parágrafo de ênfase. Beleza? Não precisa nem explicar o porquê. Então vamos lá, olha o que o auditor entendeu como relevante para chamar a atenção ali nesse parágrafo de ênfase. Efeitos da Operação Lava Jato nas operações da companhia. Olha o que ele colocou. Chamamos a atenção para a nota explicativa 3. Essa é uma característica, pessoal, do parágrafo de ênfase. Para o auditor considerar que aquilo é uma ênfase e não uma distorção, ele vai entender o seguinte, olha, a empresa divulgou adequadamente aquelas informações. Ela colocou tudo da forma correta. Eu só estou chamando a atenção. Se ele vai chamar a atenção de alguma coisa, ele vai referenciar a nota explicativa, que como o nome já diz, né, vai estar explicando melhor aquele assunto. Então, olha só, chamamos a atenção para a nota explicativa 3, as demonstrações, que descreve os reflexos da Operação Lava Jato sobre a companhia.
Aí, abrangendo um tanto de coisa, ó. Baixa contábil de 2014, tá? Investigação que está sendo feita lá nos Estados Unidos pela CVM de lá, né? Pela SEC, tá? Inquérito civil instaurado ali pelo MP do Estado de São Paulo, né? O item 2 aqui, ó, as providências que estão sendo adotadas em relação ao tema, tá bom? Ainda, ó, chamamos também a atenção para uma outra nota explicativa, a 30.4, que descreve a proposição de ações judiciais contra a companhia, para as quais uma possível perda ou um intervalo possível de perdas não pode ser estimado em função do estágio em que se encontram aquelas, né, essas ações judiciais. E ele finaliza o parágrafo de ênfase, pessoal, falando o seguinte, ó, nossa opinião, né, da auditoria ali, não está modificada em relação a esses assuntos. Isso, pessoal, a norma determina que o auditor coloque isso. Ao final do parágrafo de ênfase, ele tem que deixar claro para quem está lendo que aquilo, a ênfase que ele está chamando a atenção, né, aqueles pontos relevantes, isso não influenciou na sua opinião. Como a gente viu aqui, a opinião não modificada, a opinião limpa. Beleza? Então, cuidado com isso. Não é porque tem ênfase que tem uma opinião modificada, como a gente bem viu aqui. Pessoal, aí o auditor terminou, né, o relatório dele. Vamos lá. Num parágrafo de outros assuntos. Também assim como o parágrafo de ênfase, esse parágrafo de outros assuntos, ele é opcional, né? Pode existir, opcional no sentido seguinte, pode existir ou não num relatório de auditoria independente. Nesse caso aqui existiu, é meio que padrão para as demonstrações, para os relatórios de auditoria independente aqui no Brasil, pessoal, porque ele traz a informação do DVA, né? Então ele vai falar, ó, examinamos também as demonstrações do valor adicionado, individuais e consolidadas, também do período de 2015, né? Preparadas ali pela administração, cuja legislação brasileira para a companhia aberta, pessoal, é obrigatória, tá? E considerada informação suplementar lá das normas internacionais de contabilidade, que não requerem essa apresentação. Por isso é que foi para onde? Para o parágrafo de outros assuntos, beleza? Depois ele vai lá, data, né? Coloca o local e pronto, assina. Né? Aí a gente tem o quê? Qual empresa, qual firma de auditoria que auditou a Petrobras referente a 2015, pessoal? A Price, né? A PwC. Quem foi o auditor? Quem é o sócio encarregado do trabalho? Né? Quem vai responder? Né? Quem tem responsabilidade por aquela auditoria? Esse contador, né? Com o seu próprio CRC ali, né? E pronto. Beleza? Pessoal, na prática, eu acho que fica mais fácil, né, do que ficar só lendo as normas e tentando explicar. Então, espero que vocês tenham entendido agora, né, o que é um relatório de auditoria independente, quais são os principais pontos, né, o que a gente tem que prestar atenção, principalmente em relação à estrutura do relatório e o que a banca pode fazer uma pegadinha, principalmente essa questão de opinião e parágrafo de ênfase. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês sabem onde me achar aí. Um abraço.